Olá, pessoal. Eu sou a doutora Taina Capelli, advogada, sócia do Taina Capelli Advogados. E hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro podcast, né? É uma intenção que eu tinha, a gente vai agregando conhecimento e chega uma hora que a gente precisa compartilhar isso aí com o pessoal, né? Não dá pra gente ficar engavetando conhecimento aí, né? O cérebro ficando obeso de tanta informação e a gente não conseguir passar isso para os telespectadores, para os nossos amigos, nossos clientes. Então, tivemos a ideia de fazer um podcast e esse é o nosso primeiro episódio. Estou com a presença ilustre aqui do meu amigo, padrinho de casamento, e aí por aí vai, né? Um monte de coisa, né? Muita história. O Ranieri Henrique. O Ranieri, ele é TI e vai dar uma palavrinha com a gente aqui sobre LGPD, né? Um tema aí que tá na moda, que muita gente não sabe o que significa. E nós vamos iniciar o nosso podcast falando sobre a LGPD. Então, a gente, né, o Rani, a gente vai vendo aí as informações, né? Então, a lei é de 2020, ela entrou em vigor em 2021, né? E, de repente, foram feitas algumas pesquisas sobre vazamento de dados. E aí eu tenho alguns dados aqui, ó, que o primeiro vazamento expôs mais de 230 milhões de CPFs brasileiros e o segundo maior vazamento expôs 102 milhões de números de celulares, inclusive a época do presidente Jair Bolsonaro, né? Tava no meio do pacotão lá, Sim. Que tava na lista. Sim. Então, é um tema de suma relevância, né? É preciso, né? Lei. Então, a gente tem que colocar a coisa para andar aí. Então, fico honrada, obrigada, né, por ter aceito o convite. E vamos que vamos. Imagina. Obrigado você, Taina. Obrigado pelo convite, né? Complementando um pouquinho. A gente se conhece de longa data, né? Acho que a convivência aí ao longo desses anos, até passamos por muitas coisas juntos, né? Eu vi toda essa tua trajetória, queria te parabenizar, né? Vendo tudo, desde quando você começou até tudo que está acontecendo agora, para mim, né? A gente conversou um pouco antes, então assim, carreira meteórica, né? Diga-se de passagem, queria deixar aqui registrado. Então, assim, mas é muito fruto do teu trabalho, tá, gente? Eu mesmo lá em Curitiba eu te acompanho, você sabe disso. Volta e meia eu tô comentando em algum post, eu tô te dando feedback. Então, assim, eu vejo que você tá em movimento. Então, isso que é bacana. Você não tá onde você tá agora à toa, né? Então, isso que é legal da gente ver também nisso. E como a gente tem proximidade, a gente vê as pessoas crescendo, leva também a gente também dar esse próximo passo. É verdade. Né? Eu te agradeço os feedbacks aí, que isso faz, né, total diferença na vida e na carreira da gente. Imagina. Então, assim, vamos falar de LGPD, né? Vamos lá. Mas voltada à área de tecnologia. Então, assim, quando a gente imagina a LGPD, né, só para dar um repasso, né, eu comecei a interagir muito com essa parte de LGPD quando a gente começou a implementar lá na empresa. Então, assim, no começo, as siglas, né, toda a parte dos conceitos, as palavras-chave, às vezes elas parecem um bicho de sete cabeças, mas a partir do momento que você vai abrindo um pouco a cabeça, vai estudando um pouco, sabendo qual o conteúdo que você vai apresentar, o que significa cada coisa que está na lei, né? Porque hoje em dia a gente ainda tem cada sigla, né? Exatamente. O que acontece? Quando se fala de lei, quem não é da parte jurídica, normalmente encara a lei o seguinte, é um monte de lei, de juridiquês, né? De obrigações, de obrigações, e que a gente não entende nada. Eu tenho que procurar sempre um advogado. Isso faz parte do processo, mas assim, nós que somos cidadãos, a gente também tem condição de ler uma lei e pelo menos não tá totalmente fora do assunto e a gente não sofreu alguns tipos de pegadinhas, digamos assim, que acontecem várias vezes, né? Vamos só, né, fazer mais uma apresentação sua, né, Ranieri? Você é especialista em tecnologia da informação, Sim. Com especialização em DPO, né? Fala aí pra gente o que é o tal do DPO. Essa palavrinha, né? O DPO, ele foi derivado, né, da GDPR ou GDPR, né, da Europa. Então, assim, o que é o DPO? Falando especificamente da LGPD, ele é o protetor, ele é o guardião dos dados, né? Ele é a pessoa que sabe aonde o dado entra, como ele é transformado, como ele é armazenado, como ele é descartado, que é uma das coisas que, às vezes, você olha na LGPD, eu tenho que só controlar
tudo que eu estou coletando. Não, até quando você descarta o dado, a gente vai falar disso mais para frente, mas até quando você descarta o dado, você tem algumas obrigações junto à LGPD. Por exemplo, se no RH, um exemplo clássico, né, o RH imprime folha de pagamento para fazer cheque, isso é normal, uma rotina normal. Então, assim, voltando um pouquinho, fazendo um link, né, a LGPD não veio para bloquear nenhum tipo de processo, ela só veio para organizar a casa, porque antes a gente fazia de qualquer forma, né? Imprimi uma folha de pagamento para fazer uma conferência. A pessoa do RH ia lá e deixava em cima da mesa. Gente, é um dado de salário, né? É um dado que assim, pode inclusivamente expor a pessoa. Íntimo, muitas vezes, Muitas vezes íntimo. E falando de salário, é muito íntimo, né? Então, assim, na hora de descartar, a lei prevê alguns mecanismos para que você faça isso de forma segura. Por exemplo, picotar o papel que você imprime que tem algum dado. E outra, não é só picotar naquelas... Tem algumas picotadeiras que são específicas, né? Com os cortes longitudinais, os cortes em paralelo, para que aquele dado não possa depois ser, sei lá, resgatado, copiado, né? juntado. Aqui, Exatamente, tá escrito nesse papel, exatamente. Né? A gente é dono disso, né? A gente tem um pouquinho de investigação, né, na nossa vida, né? Um CSI. Achou alguma coisa, não, vamos ali, acho que dá para colar. Aí a gente vê muito CSI, começa a colocar contra-luz e tal. Gente, isso é... Vamos sair um pouco desse conceito, porque isso não tem nada a ver. A LGPD ela veio para organizar a forma com qual a gente trata os dados. E isso, pensando em nós, né, nós cidadãos, nós como titulares, que é uma das figuras que a LGPD prevê, isso para nós é um sistema de proteção. Porque antes o meu dado estava vagando pelas empresas, diversas empresas, de forma aleatória. Né? O cara muitas vezes nem sabe, né, onde que tá. Nem sabe, né? Quem tá te ligando aí, tanto 011 que fica ligando pra gente, a gente já fala, mas o que é isso, né? Exatamente. Aí o dado, é o cadastro que você preencheu ali no e-mail, alguma coisa, aí começa a chegar, Numa farmácia que você pede o seu CPF para te dar um desconto e você nem pergunta o porquê disso, né? Isso é bastante comum. E assim, a LGPD veio também para empoderar nós como titulares de dados. É o seguinte, tá, mas para que você quer meu dado? Me dá o CPF, qual que é o seu CPF? Tá, mas para quê? Exatamente. Gente, é um dado que me identifica, é um dado que faz com que eu seja o único no mundo. E aí eu vou entrego na padaria, entrego no açougue, entrego na farmácia, e aí? Diante dos estudos que a gente faz, o dado hoje é considerado petróleo, né? Exatamente. Né? Então, tem muita gente que não consegue enxergar isso agora, mas futuramente é uma questão poderosa, né? De se conseguir chegar numa pessoa e tudo mais, né? Hoje a gente vê as questões de marketing, né? Tudo precisa de dados, tudo precisa de um telefone, precisa de um nome, precisa de um e-mail, né? Para conseguir fazer as campanhas. Exatamente. E outra coisa também, Ranieri, que eu pegando o gancho no que você está falando da LGPD, eu na prática, né, o pessoal acha que a LGPD é um bicho de 7 cabeças, né? Que veio para atormentar, para me dar mais gasto. É mais fácil do que amarrar cadarço. Exatamente. E, na verdade, eu sempre levo isso pro meu cliente, né? Eu falo, olha, não vamos pensar assim, vamos pensar que veio para organizar a casa, você vai saber dos processos, né? Vai ter mais segurança e tudo mais. Então, eu penso assim, não sei o que você acha aí em relação a se é bicho de 7 cabeças ou não? Não, imagina. Quando a gente não conhece, tudo que a gente não conhece, a gente acha que é bicho de 7 cabeças. Então, assim, confesso que no começo, quando você começa a estudar sobre algum tipo de assunto, parece ser uma coisa monstruosa, né? Principalmente se for assunto moda, né? Porque na época que eu comecei, era moda, porque tinha acabado de aprovar a lei, depois a lei entrou em vigor. Então, assim, tava tudo ali meio naquele zum do inicial, todo mundo desacreditando, a lei não vai pegar e tudo. Mas, gente, pegou, né? Hoje em dia, se a empresa não tiver adequada e sofrer algum tipo de auditoria, já era. As empresas têm que se conscientizar isso, porque a gente vai falar também das sanções. São sanções que são carregadas. E não estou falando só da parte monetária, né? Desculpa até pular um pouco o assunto, mas não estou falando da parte monetária. Por exemplo, lá os 2% sobre o faturamento total, limitado a 50 milhões. Isso aí não é nada mediante, por exemplo, você não poder mais participar de licitação pública. Você ter que excluir da sua base de dados os cadastros. Gente, você está excluindo informação. Hoje informação é tudo, a gente acabou de falar. Com certeza. Então, se a informação ela não está de forma adequada, provavelmente
você vai sofrer algum tipo de sanção. Não, e pensando naquelas empresas que trabalham no online, né? É o que eu sempre falo, imagina um Azul da vida ficar uma semana sem operação, com suspensão do cadastro online dela. Pô, quebra a empresa. Sim, lógico. A Sem multa de poder emitir 50 milhões passagem. é fichinha. Não, lógico. Né? Ela opera 100% online. Porque toda vez que a gente vai falar, tanto é que lá na lei, quando ele começa a numerar as possibilidades de sanção, a primeira coisa que vem é a multa sobre faturamento. E o pessoal, nossa, mas essa multa aí, gente, esse não é o maior problema. Não. Né? Isso é fichinha. Por exemplo, fichinha. o caso da Azul. Para uma empresa de grande porte dessa forma? É fichinha. Então, assim, ó, eu não poder operar é a mesma coisa. Você que tem empresa, qual que é a tua via de entrada? É o faturamento. Imagina seu faturamento parado por um mês, por uma semana. Não, uma semana. Já era. Não, vai uma semana. Sem poder faturar e sem saber quando você vai poder. Por quê? Toda vez que isso acontecer, essa sanção acontecer, a empresa vai ter que se readequar e ela vai ter que fazer isso em tempo recorde, porque ela vai querer voltar a operar, certo? Exatamente. Então, para ela fazer isso, ela vai ter que fazer um processo que ela demoraria tranquilamente aí 3, 4 meses, né, dependendo do tipo de implementação, um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, ela vai ter que fazer isso uma semana, porque a urgência dela agora é outra, é faturar, é voltar a faturar. Exatamente. Então isso prejudica muito. Gente, pegou, tá? Não adianta fugir, não adianta chorar. Às vezes a gente está conversando sobre a LGPD, tem algumas pessoas que desacreditam ainda. Não, isso não vai pegar, não. Não vai pegar. Pegou. A gente estava conversando agora há pouco, mais um caso, né? Nós temos algumas empresas, e aqui não vou falar o nome, mas que algumas operações estão sendo prejudicadas, por quê? Porque na hora de solicitar algum dado pessoal, o titular já não está entregando de qualquer jeito. Por que você quer usar? Né? E aí, pegando outro gancho que é a LGPD, gente, finalidade. Se eu não preciso do tipo sanguíneo do cara, por que eu vou coletar esse dado? Né, doutora? Então... E saber como pergunta, né? A questão dos... Nós vamos falar que nós estamos pulando parte, gente, mas... É que o assunto tá bom, é né? muito bacana o assunto, mas um exemplo que eu sempre também cito, num hospital, né? A questão do dado sensível. Precisa perguntar a religião da pessoa? Mas é porque tem religiões que não deixam fazer transfusão de sangue. Beleza. Mas é só perguntar. Aceita, autoriza ou não a transfusão de sangue? Né? Você pode trocar a pergunta. Exatamente. Então, isso tudo é processo de adequação. Né? O profissional que está ali por trás, ele vai te auxiliar a fazer as perguntas com a devida finalidade, né? E não invadindo a lei, não desregrando, né? Então, tudo fala questão de interpretação também, Claro. Isso é bem importante. Mas, Ranieri, vamos lá. Então, vamos começar o nosso script. Eu montei um script aqui, né? Porque a gente vai empolgando, a gente já sabe da matéria, a gente acha que todo mundo sabe, né? E não é bem assim. Sim. Mas vamos lá, o Ranieri, o que seria, explica aqui pra gente, o que é o tratamento de dados? Bom, vamos lá, tratamento, né? Quando a gente pensa em tratamento de dados, se você vai ali na etimologia da palavra tratar o dado, ele quer dizer você se apoderar do dado de alguma forma, né? Então a gente pode citar várias formas de tratar o dado. Coletar é uma forma de tratar, armazenar é uma forma de tratar o dado, descartar, a gente falou isso no começo, é uma forma de tratar o dado. Então, assim, o controlador ele está se apoderando do dado de alguma forma e fazendo alguma coisa com ele, traduzindo um pouquinho mais para o detalhezinho, né? Então, assim, como é que eu posso saber se a minha empresa está tratando o dado? Eu faço coleta? Eu analiso algum tipo de dado? Eu armazeno? Hoje em dia é difícil né? Acho que é impossível uma empresa que tenha faturamento ou algum tipo de operação que não tenha uma coleta e um armazenamento do dado, porque ela precisa emitir uma nota fiscal, ela precisa pagar alguém, mesmo que seja de fornecedor. Então aqui a gente já entra em outro paralelo, né? Vamos fugir de novo um pouquinho. A gente está falando não é só de cliente, gente. Não é só de cliente. Né, tem o outro lado que os funcionários, colaboradores, os fornecedores, né? Por quê? Mais um outro ganchinho, né? LGPD é assim, você começa a falar, vão vindo as coisas, né? Mas assim, por exemplo, se você compartilha dado de cliente teu com alguma outra empresa, por exemplo, plano de saúde, né? A empresa que tem plano de saúde para os funcionários, ela compartilha. Ela tem que ter lá o nome do dependente, filho, criança, tanto que é um dado muito sensível, que é tratado de uma maneira muito especial, né? Na lei. Então, assim, quando você compartilha... Só de menores, Só de menores. De crianças e adolescentes. Exatamente. E assim, esse ponto de fazer esse compartilhamento, você é corresponsável. Então, o que está acontecendo? É o tal do efeito dominó, né? Eu me adequei. O que eu tenho que fazer agora?
Eu tenho que exigir que os meus fornecedores também se adequem. Porque se o dado vazar no meu fornecedor, eu sou corresponsável. Exatamente. Entende? Então, olha só para vocês entenderem a magnitude de tudo. É o seguinte, não basta só eu me adequar. Eu preciso também exigir que os meus fornecedores se adequem. Ah, Ranieri, mas isso é assim, né? Preto no branco, vai lá. Não, isso pode ser feito de maneira gradual. Mas você não pode. Ah, me adequei à LGPD e pronto, acabou. Eu não tenho que fazer mais nada. Não é assim. E a gente vai ver que é um ecossistema vivo, a gente vai falar disso, tem que fazer revisão, então... E assim, só para esmiuçar ainda mais o termo, né? O Uhum. que é coleta, doutora? O que é coleta? Gente, é pedir o dado. Falar um português claro. Uhum. Quando você solicita o dado do seu cliente ou na sua contratação do seu colaborador, que você precisa dos documentos para fazer a contratação, isso você está coletando o dado do seu colaborador, porque você tem que cumprir a obrigação legal, né? Perfeito. Então são questões lá que a lei, né, são bases legais e tudo mais dentro da lei, a questão da obrigação legal. Mas a coleta é isso. Né? Muita gente me pergunta, tá bom, doutora, mas o que é coleta? Gente, é solicitar o dado. Parece ter um o termo dado. simples, né? Mas tem gente que não entende, né? E é assim, ó, vamos até estender um pouquinho. A coleta, ela pode ser de várias formas, né? Ah, tá, mas assim, se ele não me entregar o dado, por exemplo, se ele não me der o CPF, tá, mas você pediu, sei lá, você pediu pelo WhatsApp, ou você pediu um número, verbalmente, você pediu um número e tá aqui no sistema cadastrando. Gente, você tá coletando Já coletou o dado. né? A forma não importa. Exatamente. Sabe o que acontece com bastante frequência no momento de implementação de LGPD? Pegando o gancho dessa questão do dado. Você chega num processo, por exemplo, numa pessoa que faz o cadastro que faz uma análise financeira de um cliente, por exemplo. Aí você pergunta para ela assim, ó, nós temos que montar uma linha do seu processo aqui para a gente ver aonde que a LGPD vai tocar no teu processo para a gente adequar. Aí a pessoa fala, não, mas eu não faço tratamento de dado. Ah, tá, você não faz tratamento de dado. Então tá bom. Então é o seguinte, quando você, por exemplo, precisa fazer a avaliação do Serasa, por exemplo, de um cliente, né? Como é que você faz? Ah, não, eu abro aqui o cadastro. Ah, então você está tendo acesso ao dado visualmente. Tá, então você está manipulando o dado. Você está fazendo o tratamento de dado. Exatamente. Né? Então, mas eu não faço alteração. Eu não sou eu que altero, é o meu colega de trabalho. Não interessa. Então você e o teu colega estão tratando dado. Um trata editando ou inserindo e o outro trata coletando a informação, fazendo pesquisa em outro site, que quer dizer a mesma coisa. Tudo a mesma No coisa. final, tá tudo dentro do mesmo balaio, quando a gente fala assim, né? Ô, Rani, e essa lei, a LGPD, ela se aplica a quais dados? Quais dados? Muito bom, muito bom. Os dados que a LGPD se aplica, a LGPD ela divide em dois, né? Os macros, né? São dados pessoais. O que é dado pessoal? Nome, RG, CPF, e-mail, telefone. Né? São os dados que identificam a pessoa, tá? Uhum. E ela trata. É engraçado que na lei eles trataram a outra parte, né, os dados sensíveis, num parágrafo muito específico, porque é o seguinte: quando você pensa, o que é dado sensível? Né? O dado sensível é um dado que pode expor a pessoa a algum tipo de situação. Ou constrangedora, ou uma situação que, por exemplo, talvez não seja constrangedora, mas ela não quer divulgar aquela informação, mas ela de alguma forma é exposta. Vamos dar um exemplo, plano de saúde, né, onde a LGPD pega bastante. Né? Por exemplo, tem um diagnóstico positivo para alguma doença. Né? Aí você fala, tá, mas numa cidade de 3 milhões de habitantes, talvez isso não seja relevante. Mas e numa cidade onde tem 8, 10 mil habitantes? Que se vaza um dado desse, todo mundo está sabendo daquilo e você expõe a pessoa. Então, fazendo um paralelo, né? Dado pessoal, dado que identifica a pessoa. Dado sensível, aquele dado que pode causar algum tipo de desconforto, constrangimento, caso ele vaze. E essa questão dos exames que você citou, gente, é tão interessante porque é o seguinte, hoje em dia, apesar da gente estar num mundo muito virtual, tudo é enviado por e-mail, né? Uhum. Mas existem muitos casos que esses exames que o pessoal faz e dentro de empresa mesmo, né? Uhum. Eles são enviados via motoboy. Né? Mas E aí você fala, como assim vai extraviar? E o motoboy, ele sofre um acidente e cai todo aquele monte de exames lá no chão. Parece que a gente tá prevendo tragédia, né? E não é. E voa um exame daquele, e aí, de repente, tem um bendito de um exame lá que o cara deu positivo pra alguma doença e cai na mão errada de alguém. Então, assim, não é a gente prevendo situações erradas, mas são situações. Sim. E aí, quem é o responsável se acontecer um negócio desse? Não, eu falo assim, Taína, doutora, porque assim, ó, quando a gente vai expor esse tipo de situação, porque assim,
não é fazer terrorismo, a gente tem que entregar para a alta direção das empresas o que pode acontecer. Exatamente. Porque depois, se acontece, fala, mas você não falou. Então, assim, a gente tem que ser extremista, assim, digamos, tem que usar um pouco do terrorismo, sabe? Claro. E aí, quando a gente expõe uma situação dessa, fala, meu Deus, mas qual é a chance de um motoboy? Não sei, até acontecer. E aí, E aí quando acontecer, o que você né? vai fazer? É igual a chance de, atualmente, né, vaza. Todo dia você escuta uma notícia falando que vazou senhas. E aí? Vazou. Sim. Foi online. É a mesma probabilidade de acontecer físico. Sim, exatamente, né? Perfeito. E o prejuízo disso? Tem prejuízo. Claro que né? tem. Vazar uma senha, vazar um CPF, ou vazar... Hoje a gente perde um documento, é um transtorno danado, né? Hoje mesmo eu tive um caso de clonar meu cartão de crédito, né? Então, assim, e tomando todos os cuidados possíveis, Sim. né? Especialista em digital e clonar o bendito do meu cartão, Sim. né? Falta de cuidado? Pode ter sido um descuido, alguma coisa. Mas, o que eu vejo? A segurança, de repente, de uma plataforma que eu utilizei, Sim. né? Então, é isso que eu chamo muita atenção dos meus clientes, de amigos, né? Para que se atentem a esses detalhes, que eu acho que eles são muito importância. Exatamente, perfeito. Né? Perfeito. Então, você acabou falando, né, da questão dos dados sensíveis, né? Que o pessoal pergunta muito o que são dados sensíveis, né? Então, são aqueles dados que para ficar mais fácil, que levam a pessoa ao constrangimento, né? Exatamente. Né? A questão religião, filiação partidária, filiação filosófica, estado de saúde, né? A biometria também entra como dado sensível, né? Imagens de circuito fechado de TV. De segurança, né? Mas e aí, Ranieri? A gente coletou alguns dados lá, pegou os dados pessoais, tem alguns dados sensíveis lá no nosso cadastrinho, mas a lei também fala que a gente, quando faz essas coletas desses dados, que a gente precisa de uma tal de anonimização. Isso é legal. O que é essa tal de anonimização, Ranieri? Isso é legal, até a palavra esse nome é legal. É engraçado, anonimização. Então assim, a lei ela prevê isso em algumas situações, né? Quando a gente fala em anonimizar os dados, é exatamente, de novo, né? Eu sempre estou indo na etimologia da palavra, porque assim, eu tô aprendendo o seguinte, toda vez que eu pego um conceito que eu não entendo, eu vou primeiro no dicionário. Porque tem muita coisa que no dicionário ele já te dá aquela ideia mais ampla do que você lê num texto. Clareia, né? Clareia muito mais. Isso aí o dicionário é para isso, né? Então, de novo, voltando a essa parte, anonimizar é tornar o dado anônimo. Para quê? Vou dar um exemplo clássico, né? A lei pensou muito bem nisso, por exemplo, os institutos de pesquisa, o próprio IBGE, na hora de fazer algum tipo de divulgação de dado, ele coleta dado pessoal, mas na hora de divulgar é outra forma. Exatamente. Então, o que é a anonimização segundo a lei? É você tornar o dado anônimo e tem mais uma palavra bem importante. Essa anonimização ela tem que ser irreversível. Ou seja, de maneira alguma, depois que eu digo ou que eu faço, eu entro com uma mecânica para anonimizar o dado, alguém tem a capacidade de voltar ele ao original, ou seja, identificar a pessoa. Vamos traduzir para ficar mais fácil, né, para todo mundo entender. Por exemplo, quando eu vou armazenar um número do celular, que é um dado pessoal, né, não é um dado sensível. O que eu posso fazer para anonimizar? Eu posso suprimir 2 dígitos, ou os 4 dígitos, eu posso suprimir o DDD, tanto faz. Né? Isso é bastante comum. Cartão de crédito. Né? CPF, várias vezes. Né? CPF, você pode suprimir alguns dados. Quando eu suprimo alguns dados, o que é automaticamente? Quem bate o olho ou quem tem acesso àquela informação, seja ela impressa, digital, de qualquer forma, ele não consegue identificar mais o titular. Então, e foi feito para isso. Por quê? Porque, por exemplo, de novo, a gente falou lá no início, né, que a lei veio não foi para bloquear nada. Se alguém tiver algum tipo de processo que a lei bloqueie, por favor, mande, né, aqui para os comentários que a gente vai atrás disso. Mas eu não vi até nesses 2 anos e meio já bloqueio, de LGPD. Não. Ele não fala o seguinte, a LGPD me manda que eu não faça mais esse processo. Não. Né? Então, o que acontece? Eu tenho como fazer. Então, o que eles pensaram? E os institutos de pesquisa que coletam vários dados para depois eles darem algum tipo de informação. 40% da população de Acreúna é mulher. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha cidade, né? Vou puxando um pouquinho a sardinha para minha cidade. Então agora eu vou puxar para outra, que é onde eu... falar de Curitiba, Isso que eu ia falar, agora eu vou puxar 10%, 20% da população de Curitiba é homem. Então assim, o que acontece? Quando você faz essa anonimização, é impossível a olho nu, ou você tendo acesso àqueles dados, aquela lista, o que for, né? Aquela junção de informações, você identificar o titular. Então, quando eu faço isso, a lei já fala o seguinte, se o dado é anonimizado, eu não tenho mais ação aqui.
Né? Então, as empresas podem usar esse tipo de mecanismo desde que isso seja para uma finalidade. Né? Quando eu comecei a aprender lá LGPD, gente, mas foi assim, toda coisa que eu ia ler tinha tal da finalidade. Eu falava, gente, não pode, eu vou ter que entender o que é essa lei. Aí foi que eu fui ler a lei. E fica mais fácil, né? Exatamente. Então, assim, de novo, né? Eu aprendi com isso, e aí trocando uma ideia com a doutora também, né? Quando a gente tem amigo, a gente não mostra sozinho, né? A gente não passa vergonha. Então, assim, eu aprendi a olhar a lei com um pouco mais de onde é que isso aqui se encaixa? Para onde que eu levo isso daqui? Né? Então, a finalidade ela ficou muito clara na minha cabeça. Né? Então, toda vez que a gente falar de LGPD... E de todos os tratamentos, né? Quando você entende a finalidade da coleta daquele dado, fica muito mais simples. Ou da não coleta. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho uma ficha... Mascarar, né? Eu tenho uma ficha com, sei lá, com 50 perguntas que eu faço para poder coletar um dado de um cliente. Gente, quando você vai olhar internamente, você aproveita 10. Por que você coleta 40? Eu sei para quê? Para dar tiro no pé. Porque esses outros 40 dados que você está coletando nesse exemplo, eles estão servindo para quê? Para você coletar e deixar ele vagando nos processos, para alguém ir lá, pegar o dado e expor alguém, se for um dado sensível, ou fazer alguma coisa, criar um cadastro, fazer compra, né? Quantas vezes a gente já não vê na internet? Fiquei sabendo do nada que eu comprei, sei lá, um carro, Gente, não fiz nada. Né? Meu dado vazou e simplesmente as pessoas conseguiram fazer isso. Não, as ligações 011. Ligação, né? Então, compra no cartão de crédito. E você falando sobre na questão do IBGE, é muito interessante, eu não sei se você já viu a fundo, mas a GDPR, ela veio da Europa, né? A LGPD vem em decorrência da GDPR, que é a LGPD europeia. Exato. E ela surgiu na Alemanha. Tudo por conta de uma pesquisa que o IBGE lá da Alemanha estavam fazendo e um cidadão se negou a fazer. E aí gerou um caso, porque o Instituto de Pesquisa na época queria obrigar aquela pesquisa, né? E foi parar nas cortes, no Tribunal de Justiça da Alemanha, o caso. E em decorrência disso que foi gerando essa questão de proteção de dados. Sim. Então você vê um desconforto de um cidadão, de um titular de dados, né? Gerou tudo isso que veio à tona toda essa questão aí da proteção de dados. E é o que a gente tem que fazer. Né? É o que a gente tem que fazer. Nós, como condição de titulares de dados, a gente tem que questionar sempre. Exatamente. Sempre. Ranieri, mas aí eu vou ser o cara chato. Tá, eu prefiro ser o cara chato agora do que depois ter meu nome envolvido com alguma coisa. E alguma coisa que eu não fiz. Quantas reportagens a gente já não viu de pessoas que estavam na justiça tentando provar que não foi ela que fez alguma coisa? Exatamente. Né? Por quê? Porque vazou o dado. E aí estão atrelando isso àquela pessoa. Então, e gente... detalhe, sabemos que a justiça é morosa, né? Então, imagina um caso desse aí, a repercussão, até provar que tomada não é focinho de porco na tomada, né? Exatamente, já foi. Já teve bastante transtorno, às vezes acabou com alguns anos de vida. Então, assim, é complicado. É verdade. Então... Mas, Aniele, e aí eu te falei, né, que você é especialista aí na questão de DPO. Sim. E essa figura aí do DPO, o que ele faz aí? Você explicou pra gente que ele é o protetor aí dos dados, né? Mas o que além disso aí, ele tem mais alguma outra função? Tem. O DPO, assim, ó, o DPO, ele, segundo a lei, é bastante claro quando ela diz o seguinte, o DPO é o elo entre titular, empresa que está adequada e a ANPD, né? A nossa famosa Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a agência reguladora da LGPD. Então, tudo que acontece na LGPD é remetido à ANPD. Então, ela que vai fazer auditoria, ela que vai solicitar, a empresa fulano de tal, você está adequada? Eu quero ver a sua adequação, eu quero ver os seus processos. Como é que você se adequou à LGPD? E, inclusive, é ela que vai emitir as multas, né? Executar as multas, né? Ir atrás das coisas que estão saindo fora da LGPD. Então, assim, esse cara é o cara responsável por fazer essa comunicação. Então, por exemplo, o titular quer saber se o dado dele está em determinada empresa. Então, ele vai ter que recorrer a essa figura do DPO, que nada mais é, né, DPO em inglês, o Data Protector Office, para nós é o tal do encarregado de dados, né, para o brasileiro. Então, assim, esse cara é o ponto focal dentro da empresa. Né? Então, assim, todas as solicitações devem ser encaminhadas para ele, porque é ele que tem o conhecimento para dizer o seguinte, não, isso aqui a gente vai responder da seguinte forma. Logicamente, eu sempre digo, o DPO nunca pode trabalhar sozinho. A não ser que o DPO seja um advogado.
né, seja da área jurídica. Eu sempre digo, o DPO tem que trabalhar em conjunto com o jurídico. Por quê? Porque tem algumas coisas, principalmente na hora de dar algumas respostas, falando de ANPD ou até de titular de dado, para ele, talvez ele tá com uma boa intenção, ele tá resguardado pelo processo, por tudo que está na lei, mas a forma com que ele vai expor isso, não pode, às vezes não pode ser de qualquer forma, né? Tem que ter algum embasamento jurídico. Então eu digo o seguinte, ou é o DPO, ou encarregado de dados, e o jurídico tem que andar ali, ó, lado a lado. Né? Principalmente nesse controle. Talvez o DPO, em algum processo, né? em alguma revisão da implementação da LGPD, do ecossistema que está vivo ali, ele encontrar alguma coisa, ou um processo novo, ele já corre no jurídico, ó, isso, como é que eu coloco? Em qual dos 10 me fugiu aqui, embasamentos jurídicos que tem na lei, em qual esse processo, bases legais, obrigado. Em qual das bases legais isso aqui vai se enquadrar? Como é que nós vamos tratar isso aqui? Né, vou dar um exemplo, a gente passou isso não tem um ano. A gente precisava fazer uma campanha internamente para premiar as crianças, os filhos dos funcionários. Então, assim, de novo, eu estava mexendo com menor de idade, que é um dado que a lei trata de uma forma muito específica. É bem né? severo. É bem severo. Então, assim, não pode vazar de forma nenhuma. Então, o que aconteceu? Eu tinha ali a minha base dos cursos, das certificações que eu fiz de LGPD para poder fazer. Mas antes de dizer o seguinte, nós vamos agir dessa forma, o que eu fiz? Jurídico, vem aqui, dá uma olhada. E tiveram algumas adequações. Né? Então, assim, para você ver como é que, às vezes, algumas coisas passaram desapercebidos. Né? Ó, tem que pegar o consentimento. Mas, gente, peraí, o titular é menor. Eu pego o consentimento de quem? Né? Ok, e pega o consentimento dos pais. Tá, e se os pais não são separados? Exatamente. Eu tenho que pegar dos dois? Só de um vale? Então, assim, algumas coisas que parecem ser fáceis de responder, mas eu chutaria, eu pego de qualquer um. Aí eu fui perguntar pro jurídico, entendeu? E não é bem assim, a doutora sabe que não é bem assim. Então, assim, gente, tem que tomar cuidado. Então, assim, resumindo, a figura do DPO, né? Ele é o guardião do dado, ele é responsável por manter o ecossistema da LGPD funcionando e atualizado, é uma das funções dele. Fazer essa comunicação com a NPD e também com o titular de dados e fazer toda a parte de controle. Cobrar controlador, cobrar operador de dados e saber como é que tudo está acontecendo. Ele tem que saber tudo que está acontecendo dentro da empresa. Essa é a principal função dele. A minha visão, né, porque eu sou o jurídico, né? Mas a minha visão, tanto é que né, a gente tem parcerias de negócio, eu sempre te indico, mas eu gosto muito da figura do DPO como TI. Né, por conta da segurança da informação e tudo mais, eu acho que facilita muito, exatamente. O guardião ali entender disso, né? Porque eu não entendo de né, da tecnologia, da segurança, de programa, tem lógico que a gente um conhecimento aqui e ali, você vai agregando, mas assim, não é a minha área é o jurídico, né? É decifrar lei, é dar o meu parecer, mas eu, particularmente, eu gosto muito do DPO, fico numa posição muito confortável quando eu estou atuando num processo de adequação empresarial, quando eu sei que o DPO, ele é TI. Ele é TI. Né? Então... Tem os seus facilitadores, né? Principalmente falando da parte de segurança. Não fazendo um merchan para você, mas já eu acho muito bom. Tem que fazer. O pessoal da TI anda meio escanteado aí nas empresas, mas assim, realmente, né, tirando um pouco a gente faz toda a diferença. Faz, porque assim, e principalmente, o que eu vejo, né, e ele também tem uma voz ativa, dizer o seguinte, não, gente, a gente não pode fazer assim. Exatamente. Nós vamos ter que fazer dessa forma, mas não de forma arbitrária, né, eu vejo assim, eu tenho algumas pessoas, alguns colegas de profissão e até amigos que são TI, que às vezes tentam fazer isso de força bruta, eu falo, gente, não é assim. Né? Não é 8 nem 80. Gente, vamos para o meio termo. É o seguinte, dessa forma a gente está exposto a esses riscos. A minha sugestão é que a gente vá para cá, porque não é que eu estou zerando risco, mas os riscos são menores. E deixa na mão da direção. Gente, a direção da empresa está para isso. E trazer opções, né? Às vezes é uma opção mais cara, porque hoje a gente sabe que um software é caro e tudo. Sim. Mas tem opções mais baratas. Sim, né? sim, opções gratuitas. Olha, esse aqui é o melhor, mas tem esse aqui que resolve também, né? Então eu acho que a figura do DPO, nesse sentido de fazer essa intermediação, é fantástica. Perfeito observação. Como você vem fazendo aí com a gente, né? Obrigado. Ô, Ranieri, me fala uma coisa. Aí, como que eu sei se uma empresa, organização, ela tá tratando meu dado?
Ah, bem simples, né? De novo, né? A gente volta para a legislação e pensa que tudo é um bicho de sete cabeças. Tá, como é que eu sei? Uma das coisas que está bem embasada na LGPD é o seguinte: o titular do dado, ele tem direito de perguntar, né? Fazer um questionamento à empresa seguinte: você tem algum dado meu? Eu quero ver esse dado. Eu quero editar esse dado porque está errado, ou porque eu não quero, ou eu quero que você exclua o dado. E lá atrás, eu não sei como é que está isso agora, lá atrás tinha uma quinta opção que era o seguinte: eu quero que você me exporte esses dados que eu vou levar para outra empresa. Eu não sei E se ainda ele está. pode se negar a falar isso? Eu ligar lá e falar assim, eu quero saber quais os meus dados. Ele fala, não, não vou te passar. Não, Eles podem se negar a fazer isso ou não não? Você já pode. teve algum caso Não pode. na prática aí que você Não negou ou pode. não? Nunca vi, mas assim, a Essas, gente não essas sabe. telefônicas da vida aí, que elas Mas são terríveis, né? exatamente, elas, assim, a vez delas vai chegar, tá? Isso daí, assim, a forma com que eles tratam hoje, agora é a minha opinião, tá? Eu vou sair do meu Uhum, papel de TI, certo. eu vou entrar no meu papel de titular. Aham. Eles agem de uma forma um pouco arbitrária com Um relação a isso. pouco? Né? Para não dizer muito, né? Então, assim, a maneira com a qual eles estão agindo hoje, na minha opinião, isso vai acabar à medida que a LGPD for fazendo o cerco, a NPD começar a ser um pouco mais ativa, né? A gente teve a Uhum. promessa o ano passado de eles entrarem muito no início com a parte educativa e de, vamos tratar isso, vamos expor aqui algumas coisas, mas ir lá como a parte educacional, né? Se teve algum Sim. vazamento de dado, alguma coisa, a LPD vai lá, apoia e tudo. Mas quando a NPD começar a fechar o cerco, eles vão ter que entrar, não tem jeito. Porque a Uhum. forma com que eles tratam, com que eles nos tratam, é absurda. Você liga lá e diz o seguinte: tá, eu não quero mais receber ligação disso, disso, disso. Mas você desliga o telefone, liga outro número. Uma Exatamente. outra central. É um negócio impressionante. Parece que eles não se conversam, né? Essa semana, tô de férias, então assim, dá tempo de você ficar vendo muita coisa. Tem uma gravação em que uma empresa liga, uma assessoria de cobrança liga para o cara. Inclusive é meio cômico, né? Porque ele faz de tudo um circo, na minha opinião, não achei errado, né? Mas ele queria evidenciar o seguinte: Fulana, não consta aí no seu sistema que fazem 40 minutos que um colaborador teu me ligou fazendo a mesma cobrança? Consta. Tá, e consta também aí que eu disse que eu não tinha condição de efetuar nada, de fazer nenhum movimento? Consta. E o que faz você pensar que 40 minutos depois Eu mudei de ideia. eu mudei de ideia ou eu consegui instalar o dedo e vir o recurso para poder fazer o pagamento? Então, assim, gente, isso é uma coisa que, assim, tá, era o envolvido. Mas tem outro caso que já aconteceu comigo. Liga, eu quero falar com o fulano. Não é o fulano mais. O fulano saiu da empresa. Você desliga o telefone no outro dia, ou daqui meia hora, daqui uma hora, liga de novo. Gente, eu já falei que não é. Você pode, por favor, Exatamente. anotar? Não, estou anotando no sistema. Passa um pouquinho, eles ligam de novo. E perguntando da mesma E pessoa. perguntando da mesma pessoa. Então, assim, voltando à resposta da pergunta, a empresa não pode se negar, né? Até porque a lei exige muito, ela é muito clara dizer o seguinte: todo meio que você se comunica com o teu cliente ou com o teu titular de dado, você tem que deixar explícito, ou no site, ou na sua rede social, o endereço lá do que ele tem contato direto com o teu DPO. Canal de O comunicação, canal né? de comunicação é uma das premissas ali, né? Se você quiser colocar o aviso de privacidade, ou a política de privacidade também é bom, usa a política de cookies, né? Que são Uhum. aqueles plugins que ficam coletando dados de forma anônima, que eu digo de você não informa o dado, mas ele já coleta. Ele coleta o teu IP, ele coleta o teu usuário que está logado, ele coleta a sua localização através do IP. Então, assim, tudo isso que é feito no back ali, que a gente chama, né, para poder fazer essa coleta de dados, ela tem que ser explícita. E se o titular questionar, gente, é muito simples. É só se a empresa estiver devendo, mas é muito simples. Eu tenho dado, eu tenho os dados da doutora Taína. Ela pergunta: você tem dado meu aí? Eu falo: tenho. Aí você começa a discorrer. Eu não preciso também entregar tudo, mas assim, você tem o dado? Tem. Aí você vai me fazer o questionamento. Eu quero ver os dados. Beleza. Taína, são esses os dados que eu tenho de você. Uhum. Eu quero que você exclua. Ok, eu vou dar um jeito de excluir. Mas vamos lembrar também, gente, que igual eu falei, né? Eu fiz a pergunta do gancho aqui, se eles podem se negar. Lembrando que quando é cobrança, tem também, aí é conversa para outro Uhum. podcast, né? Aí é outro assunto. Porque o fato é você, por exemplo, você encerrar uma relação contratual com uma operadora de telefone e ela continuar insistindo a vender e tudo mais, e você pedir para que exclua a base de dados. Uhum. Outro fato é você tá com um débito em aberto, né? E eles estão te ligando
para fazer cobrança, Fazer cobrança, né? Você não pode falar, ó, eu quero que exclua meus dados aí, não, né? não, aí É não. igual o Serasa. Sim, O sim, Serasa sim, é um sim. banco de dados, Sim, né? Então, também eu não posso ligar lá, por exemplo, eu tô devendo, meu nome tá lá no Serasa, eu falo, ó, eu quero que exclua meus dados daí, né? Sim, mas aí nessa hora, por exemplo, na hora Mas que... tem gente que entende que é assim, Exatamente. né? Aí o cara liga lá com essa intenção, né? Com Exatamente. essa Então é bom a gente deixar claro essa finalidade, né? Então quero tirar meu nome do Serasa. Eu ligo lá e falo, eu quero excluir quero que você Exatamente. exclua meus dados. Não, mas espera aí. Aí vale da figura do DPO, do encarregado de dados do Serasa, por exemplo, dizer o seguinte, ó, a minha resposta é, eu não posso excluir os seus dados por isso, 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 isso. Diante de uma base legal. Exatamente. É que quando você perguntou, até desculpa, eu pensei o seguinte, eu não dou informação nenhuma para ele. Não, alguma coisa eu tenho que dar para o titular do dado. Nem que seja, não, eu não tenho nenhum dado teu aqui. Ok, então essa é uma informação. Eu não posso me negar, não, eu não vou falar nada. Não, mas você tá me ligando, tem meu dado. Tem meu dado, certeza que tem. Então, isso tá é óbvio. Você tem um dado, óbvio. Então, isso não vai negar, né? Então é mas, isso. Rani, deixa eu te falar outra coisa. E aí, no caso, né, a gente pode cobrar essa adequação da LGPD dessas empresas? Como assim? Né? Às vezes não está adequado, né? Não, a gente sabe que muita gente não está adequada. Sim. Muitas empresas, organizações aí tá levando, né? É que assim, ó, na minha visão, tá? Visão Ranieri. Na minha visão, sim. Né? Se a empresa tem o meu dado, eu posso exigir que ela se adeque. Ou a gente entra nessa questão, né? Ah, você não vai se adequar, não? Então tá bom, então eu quero que você exclua. Porque agora eu sei que você tem o meu dado, né? E se o meu dado, se você não está adequada, olha a justificativa de novo, né? Tomando posse da figura de titular. Como eu entendo de LGPD, eu sei que você está com o meu dado, certo? Se você diz para mim que você não está adequada, eu quero que você exclua. Por quê? Porque o meu dado pode vazar através de você. Exatamente. Né? E o que eu acho interessante é o seguinte, a gente tem a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ele é o órgão fiscalizador. Sim. Mas o melhor fiscal é o titular. Exatamente. É o titular, é ele que vai falar, igual você falou. Falou, não, meu amigo, eu entendo. Sim. Né? Aconteceu isso comigo numa clínica médica. Né? Chegou lá com um termo lá pra eu assinar, fui fazer um exame, eu falei, o que é isso aqui? Ah, você tem que assinar. Eu falei, mas eu quero saber. Eu ainda fui brincando, né? Falei, mas por que eu tenho que assinar? Não, porque veio ordem da diretoria da clínica e você tem que assinar. Falei, não vou assinar. Não vou. Mas você tem que assinar. Eu falei, mas eu não vou assinar. Deixa eu te falar um negócio. Eu sou advogada, eu entendo disso aqui e eu não vou assinar. Exatamente. Você começa a se impor, né? E assim, ó, eu me incluo, tá? Como brasileiro, há um tempo atrás, a gente tem a mania de pegar tudo quanto é tipo de documento e assinar sem saber o que é. É igual a tal da política de privacidade das redes sociais, né? Eu tenho clientes que falam assim, doutor, e você lê? Eu leio. Porque ali tem uma pegadinha. Sim. Eu não sei se você viu também, mas teve um caso de uma plataforma de um jogo nos Estados Unidos que eles sabiam que as pessoas não liam os termos, né? E aí eles fizeram uma brincadeira e colocaram lá no meio daquela política enorme que quem desse o ok no final ia ganhar $1 milhão. Você chegou a ver essa história? Não vi. Teve um ganhador. Um só? Um ganhador. Só foi uma pessoa que leu. É. Só foi uma pessoa que leu. Daí depois eles vieram à tona falar sobre isso. Aí todo mundo, nossa, né? Sim. Mas ninguém lê, né? Eu falo muito para os meus clientes. Falo, gente, tem que ler. E a maior brecha, né, doutora? Hoje em dia falando... A gente sai um pouquinho da LGPD, mas continuando na parte de segurança do dado, né? É o maior problema hoje, é você assinar ou clicar, porque hoje em dia, né? Os compartilhamentos, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tá com assinatura digital, né? A gente conversou sobre isso há algum tempo, né? Acho que principalmente o jurídico hoje está atuando bastante, isso facilita muito. Olha de novo a tecnologia facilitando, fantástica, né? assinatura digital. Você não precisa mais mandar um documento para São Paulo, por exemplo, para ter um contrato firmado. Ela te exime o fato do reconhecimento em cartório, né? Exatamente. Que ela é registrada então, pela ICP. Vantagem, né? É muito Só que vantagem. tu abre as brechas para que, se você não toma cuidado com o que você está fazendo, você vai cair em pegadinha, esse tipo de situação. Você vai, às vezes, assinar um documento para uma finalidade que não era a que você queria. Exatamente. E aí, depois, a hora que você vê... É igual, exemplo, vai contratar um cartão de crédito, né? Dessas empresas que contratam cartão de crédito. Você vai lá e assina e lá tem uma pegadinha de contratar seguro fulano de tal. A pessoa nem lê, marca e vai lá e assina.
Entende? Gente, o dado é teu, Eu você é quero... titular. Nossa, tem 10 mil de limite. Nossa, onde que eu assino? Exatamente, a pessoa não se preocupa com o que está acontecendo depois, né? E Exatamente, aí né? depois vem uma situação constrangedora, vem alguma coisa, e aí a pessoa, onde foi que eu errei? Lá no É. começo, quando Eu você não sempre leu. falo, né? Deixa de agir com a emoção e age com a razão, né? Porque Exatamente. às vezes porque eles vêm com os gatilhos mentais, né? Sim, né? E vem e mexe com a sua Exatamente. mentalidade, você fica louco, já quer Sim, sim. e acaba A deixando gente o já é racional de consumidor lado. por natureza, né? Eles usam os É. gatilhos, você fala, não, eu quero, onde que eu assino? Nem sabe o que tá querendo. Daqui a pouco recebe, mas não era isso. Mas você não leu. Pois é, tá aqui, você assinou, Sim, você né? assinou, infelizmente. Ô, Ranieri, e outra coisa, e aí, né, tem todo esse negócio, coletou dados, tá lá, e aí, de repente, a gente escuta uma notícia assim, ó, houve vazamento de dados da plataforma X. Uhum. E aí, o que que isso ocasiona na vida de uma pessoa quando há o vazamento de dados? Nossa. É simples, vou fazer um comparativo para ficar fácil de todo mundo entender. Imagina o seguinte, vazou, é para provocar mesmo, tá? Uhum, Você entrou num site, por exemplo, você vai entrar no site do teu banco, e era um site clonado, né? uhum. Tinha a mesma cara do teu banco, porque hoje em dia é simples de ser Não, e feito. os caras são ninja, né? Exatamente. Hoje em dia pra você ter uma ideia, a gente está numa fase da tecnologia, e aí puxando um pouco para minha área, que assim, você não precisa nem saber como fazer um site, né? Depois nós vamos ter que fazer um sobre inteligência artificial, tá? Aham. Nós vamos entrar, eu faço questão da próxima vez a gente falar sobre isso. Mas, por exemplo, hoje o chat GPT, que é o que está na moda, Uhum. você consegue dizer para ele o seguinte, ó, cria um site para mim assim, assim, assado. Eu não preciso saber uma linha de programação. Nada. O site é criado. Se você quiser que ele clone um site, ele clona um site para você. Então, voltando ao exemplo. Você entrou num site, numa pegadinha dessa, não percebeu, digitou tua conta e digitou tua senha. Tá. Então, vazou esse dado. Uhum. Então, é simples. Eu vou deixar até para vocês pensarem. O que isso pode acontecer? Gente, o cara tem acesso à minha conta, ele pode fazer transferência. E como é que... Eu vou reclamar isso no banco, vai dar um transtorno. Talvez até a gente consiga fazer algum estorno, alguma coisa assim. Mas, gente, olha o transtorno que eu tive só por ter vazado o meu dado. Né? Se for dado sensível, pior ainda. Né? A gente já falou lá no início. Vai me constranger em alguma coisa. Uhum. Né? Eu vou ter algum tipo de constrangimento por conta desse dado vazado. Então, gente, vazar... o que a gente fica exposto quando vaza um dado? É como se eu tivesse sem roupa. Entendeu? O dado é minha roupa. Então, se isso vazou, cara, eu estou exposto. Né? Qualquer um consegue dizer o que eu estou pensando, para onde que eu vou, consegue simular a minha pessoa, consegue fazer cadastro com o meu nome, consegue fazer compra com o meu nome. Né? Então, assim, por isso que a figura do titular como figura central da LGPD, na minha opinião, a figura central da LGPD não é o DPO, não é a empresa, é o titular. É o titular. E aí, pegando o gancho no que você está falando, muitas vezes as pessoas acham que o banco, num caso desse, é responsável. Né? Você escuta muito aí, mas eu paguei o boleto veio por e-mail e tava lá o nome do banco e tal, mas aí o cara não observa que o emitente do boleto, né, outra pessoa. é outra pessoa. Aí vai lá e paga, e aí vamos entrar com uma ação. E leva pau, né? Então, tem que tomar muito cuidado também com a questão do vazamento, é por conta disso, a responsabilidade. Porque a gente tem que fazer essa análise de caso para saber até onde o operador, né, seria responsável ou não. O banco, ou, no caso de boleto, ou cartão, ou fraude via site, né? Aí é preciso fazer uma análise jurídica em relação a isso para saber as responsabilidades civis aí, né? Mas como é que a gente faz para evitar isso, Taína? A gente também ser responsável. Claro. Né? Checar, igual você falou, vou pagar um boleto. Não é porque o boleto tá tudo bonitinho, o layout tá do banco, ou tá da empresa que eu fiz a aquisição da compra, que a hora que eu for pagar, gente, confere o dado. É uma conferência simples. Vê se tá indo para a conta certa. Né? O que aconteceu muito quando veio a era do Pix, né? Aqueles Pix que enviava, você tinha que entrar em contato. Porque a pessoa nem lia, gente. Exatamente. O Pix é um CPF, digitou errado, apareceu o nome de outra pessoa, a pessoa confirmou. Gente, nós não estamos prestando atenção no que a gente está fazendo. Exatamente. Né? E não adianta botar a culpa em correria e tudo. Tem que ter análise, tem que ter critério. Atenção, exatamente. E aí se cai, hoje a questão do Pix aí já, a parte criminal aí vai para apropriação indébita, né? Sim, já tem julgados em relação a isso. Mas aí se pega o malandro, meu amigo, pode ser apropriação indébita, pode, né? Que aí não acha o dinheiro nunca mais. E até se achar também gera transtorno, né? Hoje em dia então é complicado. Eu volto a falar, justiça amorosa, a gente sabe que é doloroso. Sim. Então é mais fácil a gente prestar atenção. Exatamente, né? Concordo. Prevenção é tudo. Ô, Rani, e aí, depois de toda essa conversa e tudo mais, né? O que acontece
Se uma pessoa, uma pessoa não, né? Uma empresa, ela não se adequar à LGPD. Aí a gente vai para sanções, né? A gente até adiantou um pouquinho no começo ali. Mas assim, a lei ela prevê de forma clara, né? Tá devidamente escrito num parágrafo a questão da multa de 2% do faturamento, limitada a 50 milhões. Mas para mim, as outras são as que vão impactar. Se eu tivesse uma empresa e eu sofresse uma sanção, os 2% para mim era o de menos. Eu não poder utilizar mais o dado, eu ter que excluir. Se eu sou uma empresa que presta muito serviço para governo, imagine uma empresa que só presta serviço para governo. Simples, tá? Locação de impressora para órgão público. Se acontece isso com uma empresa dela, o contrato é cancelado na hora. E ela perde o direito até de concorrer em outras licitações. Sim. Olha o prejuízo. 2% do faturamento. Sabe que existem empresas aí que vivem só de licitação. Exatamente. Então, essas empresas, mas não só essas empresas devem se preocupar. As outras, nós estamos dando um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro de como é essa atuação, como é esse impacto, né? Sempre analisar o impacto. Então, assim, existem algumas sanções, essas sanções, na minha opinião, são bem pesadas, e não estou falando da parte financeira, né? Você ficar fora de uma concorrência, você ficar. Você ter que excluir seus dados, você ficar banido, por exemplo, de um nicho de mercado por determinado tempo. Isso quebra a empresa, né? Concorda? A empresa vai quebrar. Se está mexendo no faturamento, já era. Então, assim, e não é terrorismo, a gente vai falar de novo, não é terrorismo. É que para você, toda lei ela tem algum tipo de impacto, certo? Sim. Então, assim, a gente está analisando o impacto, é análise fria, não tem emoção aqui. Eu estou vendo o que está na lei. Tá, se você não se adequar, se você for pego em alguma auditoria e isso aqui não tiver de acordo, você vai sofrer essa sanção. Então, gente, melhor precaver. Procura o teu advogado de confiança, procura o teu TI de confiança e mãos dadas juntos e vai implementar isso rápido. Então, e aí, se esse processo de adequação, de implantação da LGPD, ele é feito de uma vez só, fez uma vez, acabou, não precisa fazer mais? Ou ele demora pra fazer isso daí? Como explica isso aí? Que eu tô curiosa pra saber disso. Eu vou até virar um pouquinho pra cá pra dizer o seguinte: não. É um filho, tá? Então, assim. Recomendação, tá? Normalmente as empresas que fazem implementação, né? A gente já discutiu isso muito no início, quando você começou. Não, eu com tudo de novo, né? Ó, eu puxando pro meu lado lá. Então, quando você começou com a implementação, o que a gente fala, né? Depois que você passa por todo o processo, fez o mapeamento, né? Definiu o DPO, organizou os processos, está com tudo feitinho, adequou os contratos, né? Os contratos dos funcionários, fez toda a adequação com seus parceiros, terminou? Não, só começou. Eu costumo dizer, só começou. O empresário adora ouvir isso. Exatamente. Porque assim, ó, vou dar um exemplo clássico, né? Vocês vão me entender. O seu processo ele é único, ele nasceu agora e ele vai morrer desse jeito? Não. Você abriu uma outra frente de trabalho, criou-se outros processos. Você teve que adequar processos antigos aos processos novos. Gente, a adequação da LGPD era baseada em processo. Se o processo muda o procedimento. Você tem que, vou dar um exemplo clássico, né? Você tem que alterar o mapa de dados. Você pagava boleto, sei lá, mandando pro motoboy ir lá na lotérica pagar, beleza? Não, agora eu modernizei minha empresa, agora eu pago tudo online, DDA, não sei o quê. Ok. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá no processo, no mapa de dados, e dizer o seguinte: ó, esse processo agora é feito assim, e a base legal que está adequada à LGPD é essa base. Então eu tive que mudar. Então, assim, recomenda-se, né, a maioria das consultorias e tudo que eu já vi por aí, recomenda-se fazer revisão pelo menos 2 vezes por ano. Ou, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: uma empresa que não tinha fábrica, né, era terceirizada a produção. Agora comprei uma fábrica, um monte de processo novo. Então, gente, é um volume bem alto. Então, você já faz já. Os outros mudaram, beleza, mas entraram novos. E muitos processos novos, né? Falando de fábrica e tudo, dando um exemplo que está mais fresco na minha cabeça. Mas o processo mudou. Ou teve uma mudança de processo em massa. Ou você passou 6 meses sem revisar o seu mapa de dados, sem falar com o jurídico, tudo. É hora de voltar, rever. Mesmo que seja o seguinte, atualizar, né? Tá tudo certo. Gera uma nova versão do documento, porque sofri uma auditoria da NPD. Seguinte, a última data que eu fiz a revisão do processo é essa. Acabou. Isso prova com que eu não só estou adequado, como estou me atualizando. Então, a recomendação é no mínimo 2 vezes, tá? Por ano. Mas esses casos específicos a gente também consegue. Então é uma área promissora, né? Muita. Uma área promissora, né? Para quem aí tá adentrando aí a área digital, eu vi um nicho muito grande aí, né? Me chamou muita atenção.
E me apaixonei, né? Eu já atuo na área empresarial, então agregar o digital foi uma cereja no bolo. Sim, sim. E principalmente o pessoal interno, tá pegando um pouquinho do gancho, a implementação de LGPD no começo parece ser muito maçante, é muito chato, tá? Só que assim, ó, pensa o seguinte, quem participa de um processo de implementação de LGPD conhece a empresa por completo. Exatamente. Da entrada à saída. Por quê? Não é revisão de processo? Você não Sim. tem que ver onde tem os gaps no processo para você se adequar? Todo mundo que está participando, para mim, eu tinha uma visão da minha empresa quando eu comecei, antes de começar a implementação, e depois que terminou, eu tive outra. De entrada de materiais à venda. Até nisso a gente teve que se envolver. Então, assim, falando um pouco agora de como funcionário, né? Quando você vê que a tua empresa começou a implementar LGPD, gente, corre e gruda em quem tá fazendo, ó, eu quero ser isso. Normalmente ninguém se habilita a ser DPO, que é um cargo assim. Eu levantaria a mão de primeira. Até para fazer a parte do quadro lá, né, de colaboradores para Exato. participar e reger e fiscalizar. Não sei, né? agora aí você pode... Dá um trabalho danado Exatamente. você colocar. O pessoal parece que se esconde, né? Acha que o negócio é um bicho de sete cabeças. E assim, pensando em crescimento profissional, gente, quem tiver LGPD no início ou durante o processo, né? Tá participando de um processo de implementação, gente, cola nesse pessoal, cola na doutora Taína. E aí você vai conseguir ter uma visão muito mais ampla e isso é crescimento profissional, tá? É uma das coisas que ninguém vai te tomar depois, né? O conhecimento da empresa. E com certeza, gente, tudo que vocês estão fazendo, uma hora vai ser visto. Não adianta a gente achar que eu só estou fazendo e ninguém está vendo. Sempre tem alguém vendo. Isso é lei da semeadura, né? Você semeia para depois você colher. Esse aí serviu até como dica, né? Para finalizar, eu ia te pedir aí uma dica, qual é as dicas que você dá aí, né? Não, então, na verdade, adivinhei, né? Então, é isso, pessoal. Assim, a LGPD, ela veio... Primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? Não é um problema, tá? A adequação à LGPD não é um problema. A primeira coisa que todo mundo tem que ter na cabeça, isso é uma oportunidade. A gente sempre tem que encarar dessa forma. Para quem está dentro, é oportunidade de crescimento, de conhecer a empresa. Para a empresa, é uma oportunidade de se adequar, olhar mais para os processos, porque talvez o diretor, os empresários estão muito preocupados em crescer de uma maneira desordenada, e a gente tem que crescer, mas se você cresce de uma maneira mais organizada, é um diferencial. Né? Toda vez que você cresce um pouco, os seus problemas também crescem. Né? Então, se você está crescendo de forma desorganizada, isso vai virar uma bola de neve. Agora, se você está aqui no começo, você se adequa antes, você leva isso como uma cultura dentro da empresa, aí você pode crescer, você pode multiplicar o teu faturamento, a tua área de atuação por 1000, que você não vai ter problema. Tá? E aí o pessoal engajado. Então, assim... Se eu pudesse dar uma dica, né, para o pessoal que está participando, e até, você já ouviu falar em LGPD na tua empresa? Pergunta. Isso também é importante, né, doutora? Claro. Mesmo, às vezes tem alguém assistindo, né, o episódio e tá assim, tá, mas eu entendi, eu agora tá um pouquinho mais claro, mas eu nunca ouvi falar isso lá na minha empresa. Exatamente. Pergunta. Pergunta pro seu chefe, pergunta pro diretor, dependendo do contato, porque uma hora isso vai acontecer. E olha de novo você se destacando. Nossa, Exatamente. mas veio me perguntar de um negócio que eu tava, né? Às vezes eu tava mercê, ou eu ouvi falar, né? E você vai ser destacado. Gente, lei da semeadura, né? Entrar um pouquinho em outras coisas, né? Taína, a gente tá... a gente gosta. A gente conversa muito sobre essas coisas, né? A parte inteligência emocional, né? Essas coisas de querer crescer, de querer fazer as coisas acontecerem. Então, olha que oportunidade, né? Então, se já está participando de um processo, né? Se tem um processo na tua empresa, tente participar mais. Né? Isso só vai agregar profissionalmente falando. Se você nunca ouviu falar dentro dos processos da empresa, pergunta para alguém. Começa a plantar essa sementinha, porque uma hora ela vai vir. E se ela vir através de você, você vai ser um destaque. Né? Então, eu acho que isso... fecha, né? Eu tenho que defender, né, a minha causa, mas assim, gente. porque eu não vou, assim, eu vi muito crescimento, né? Eu vinha de uma área focada em TI e quando veio a LGPD, a minha cabeça abriu muito com relação a toda a parte de processos, né? Hoje eu não me considero uma pessoa só de TI. Né? E eu gosto disso, eu gosto de saber de entrada de material a comercial. E principalmente, assim, eu tenho muito uma veia, né, para a área comercial. Eu gosto do dinamismo, eu gosto como as coisas acontecem, de começar, tem um problema assim, vamos resolver dessa forma. Então, eu acho que isso é legal da gente aprender e a gente só vai empilhando conhecimento. E em algum momento a gente vai usar, tenho certeza. Com certeza. Conhecimento nunca é Nunca demais, é demais, né? ele não para, né, doutora?
Mas, Aniele, olha, foi um prazer, né, a gente começar esse primeiro episódio aqui com você. Você é um grande amigo, né? Eu me sinto muito segura em poder trabalhar com você nas empresas aí que a gente tá junto, né? Espero que isso se estenda por várias e várias vezes, né? Mas te agradeço demais pela confiança, pelos feedbacks, né? Imagino. E eu sempre tô aprendendo com você. Da mesma forma que você fala que tá aprendendo comigo, eu também sempre tô aprendendo com você. Toda hora é uma É, mensaginha lá, né? Ó, tá acontecendo isso e aí, exatamente, né? exatamente. Apesar da gente mais ou menos saber qual seria o caminho, mas é sempre bom ouvir a opinião de um profissional qualificado como você. Então, mais uma vez, muito obrigado pela confiança. Obrigado por estar estreando esse podcast aqui Ah, mas comigo. É com um prazer certeza. enorme, É, né? E tamo junto. imagina, imagina. Eu que agradeço, principalmente pelo convite, né? Me sinto honrado, né, de estar participando do primeiro, né? Quando a gente conversou, né? Lembra que eu pedi, me manda o link, né, dos O outros que você já roteiro, né? fez, né? Para Falei, eu não, saber não como é tem que link. é. Não, vai ser o primeiro. E eu fiquei bem, bem emocionado, quase não dormi à noite, né? Pensando, gente, como é que vamos fazer? Vamos começar com o pé direito. E assim, na minha opinião, eu acho que dever cumprido, né? Da nossa parte. Eu acho que esse primeiro esclarecimento, eu acho que é importante abrir um pouco a mente das pessoas, eles saberem que isso existe e que isso vai dominar da agora para frente. Não adianta fugir, gente. Não adianta fugir. Esse é um tema muito atual, vai continuar sendo, porque é lei e daqui a pouco vai bater É. na porta da E tua não é só empresa. no Brasil, né? Para todo lado que a gente vê aí, Exatamente. plataformas internacionais de compras aí, tudo Sim, pede a bendita da proteção de dados, né? Em exatamente. outros nomes, né, de leis, mas aí tudo se refere à questão da LGPD. Perfeito. Mas, Aniele, muito obrigada, viu? É um prazerzão mesmo e espero a gente arrumar o tema aí da inteligência Ah, artificial. Uma vamos. outra oportunidade a gente está falando sobre isso daí. Exatamente. Eu estou estudando muito sobre isso. Vamos falar sim, com certeza. O nosso canal, pessoal, vai ser um canal voltado ao direito, mas sempre com um link de digital ou tecnológico. Então, todas as vezes que vocês verem um episódio aqui, saibam que é voltado à área da tecnologia. Valeu, obrigado. Segue o nosso canal, toca o sininho lá. Curte, Tô compartilha. começando agora, mas eu já vou pegar o jeito desse negócio, viu? E até mais. Tchau, pessoal. Até mais.